Vamos então olhar para esta entrevista do líder socialista, com a ajuda do Ricardo Jorge Pinto, em direto dos estúdios da RTP no Porto. Ricardo, bom dia. Bom dia. António Costa foi um líder combativo e convincente? Foi sobretudo um líder que já está a pensar na próxima legislatura e que se está a tentar posicionar já como o próximo primeiro-ministro. Percebe-se a preocupação de começar a ser um pouco mais concreto naquilo que diz respeito às propostas do Partido Socialista. Ele sente, dentro e fora do PS, que começa a haver uma grande pressão sobre aquilo a que vem e, portanto, não pode manter durante muito mais tempo o silêncio a que se remeteu e percebe-se agora estrategicamente. Ele próprio reconheceu que não se pode pôr o carro à frente dos bois e que não quer deixar que o PSD comece a discutir o programa do Partido Socialista muito antecipadamente e depois tentou também dar algumas justificações para aquilo que foram algumas decisões, algumas atitudes que teve recentemente. Foi particularmente hábil a explicar a situação perante a plateia de empresários chineses. Foi também muito eficaz a dizer que não está para entrar numa politiquice de casos e que, por isso, considera esta questão das dívidas de Passos Coelho à Segurança Social um caso encerrado, na medida em que o Primeiro-Ministro aparentemente não tem mais nenhuma explicação para dar e deixa a matéria na mão dos portugueses. Foi menos hábil depois na tal concretização das propostas, isto é, na malha grossa percebe-se que há uma diferença de fundo relativamente ao governo PSD-CDS, dizendo que não quer mais medidas de austeridade e que quer mais investimento. Na malha fina percebe-se que muitas das propostas que ele tem para apresentar, e fará-o já nas próximas semanas, são propostas muito idênticas àquelas que o governo tem vindo também a apresentar. E, sobretudo, teve uma grande dificuldade quando foi confrontado várias vezes pela jornalista sobre onde é que vai buscar o dinheiro para esse investimento. António Costa preferiu sempre contornar essa dificuldade. No geral, em termos de propostas e nessa malha grossa de que falas, há uma visão mais social, menos austera do Estado? Sim, essa é a grande atitude que António Costa pretende colocar como confrontação e alternativa ao atual Executivo. Dizer que, por exemplo, as metas do déficit têm que ser reduzidas de acordo com aquilo que é o ciclo económico nacional, de resto aí encostando um bocadinho àquilo que tem sido o discurso do Ministro das Finanças grego, Varoufakis, e dizendo que esse investimento tem que ser feito aí, sobretudo, em dois patamares. O patamar da construção, sobretudo da construção civil, que ele diz que não tem que ser grandes obras, pode ser, por exemplo, a reabilitação urbana, e depois uma aposta também muito grande naquilo que é a proteção, isto é, os mecanismos que o Estado tem para garantir aos cidadãos que têm mais qualidade de vida. Mas, mais uma vez, também, nem para uma matéria nem para outra, António Costa foi capaz de dizer verdadeiramente onde é que estão as soluções financeiras para aplicar essas mesmas medidas. Achas que deveria ter ido mais à frente na concretização das propostas ou que, atendendo ao timing, este foi, enfim, o que foi anunciado é o indicado para esta altura? Essa é a dificuldade de António Costa. Ele está neste momento numa espécie de momento híbrido. Por um lado, quer começar já a apresentar algumas medidas concretas e já o fez ao longo da semana passada. Percebe-se que está a antecipar o calendário que estava marcado para final de junho da apresentação do programa do Governo e que agora já está para o início de junho. Mas neste momento prometeu para o final deste mês de março uma espécie de cenário macroeconómico do país e aí certamente terá que começar a configurar aquilo do Partido Socialista, mas por outro lado percebe-se que também os seus trunfos na manga são ainda muito diminutos e que na verdade quando os começa a revelar as pessoas começam a compreender que essas propostas se encostam muito a muitas das medidas que Pedro Passos Coelho e Paulo Portas têm vindo a defender, mas isso não é surpresa, já percebemos que ideologicamente são dois partidos muito próximos, a questão será fundamentalmente da tal credibilidade e daí que António Costa esteja a aproveitar este momento de fragilidade de Passos Coelho exatamente para dizer que as pessoas se calhar não podem confiar nele como julgavam que confiavam. Obrigada, Ricardo Jorge Pinto. Então, aqui com a análise a esta entrevista de António Costa, o líder socialista.